A partir do momento que você chega para os seus primeiros 100 mil reais em investimentos, depois disso, o teu patrimônio simplesmente decola, explode. Ele simplesmente cresce muito, mas muito mais rápido depois desse marco. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Fica comigo até o fim que com certeza você vai aprender a acelerar teu crescimento patrimonial nesse vídeo. Vamos lá, para começar esse vídeo eu quero começar te contando uma história. Sabe o Charlie Munger, esse cara que tá aparecendo aí na tela para vocês? Esse cara foi o braço direito do Warren Buffett e foi também um dos maiores investidores da história que a gente já viu no mundo. Além de ser uma das pessoas mais sábias da sua geração. E uma coisa que ele falou lá em 1998 embasou esse vídeo que vocês estão vendo. Ele disse mais ou menos o seguinte: os seus primeiros 100 mil dólares são uma aberração, mas você precisa fazê-los. Se para isso você precisar caminhar por qualquer lugar e não comer nada que não seja pago com um cupom, encontre um jeito de colocar suas mãos nos seus primeiros 100 mil reais. Em outras palavras, o que o Munger estava dizendo aqui é que juntar os seus primeiros 100 mil dólares é extremamente difícil, porque no início os seus aportes são pequenos, os juros compostos sobre o seu capital não são muito significativos assim. E isso é muito verdade. Foi justamente baseado nessa fala aqui que muita gente começou a refletir e criar vídeos como esses que estão aí na tela para vocês, que começaram lá nos Estados Unidos, mostrando como depois dos 100 mil reais o teu crescimento patrimonial fica muito mais acelerado. E muitos brasileiros também trouxeram esse assunto à tona. Vídeos muito bons, inclusive. E aqui eu quero dividir contigo os meus motivos do porquê que isso acontece. Desde que eu comecei a minha vida profissional, há mais ou menos uns 8 anos, eu sempre fui muito focado em aumentar meus investimentos. Nada tinha mais atenção para o meu dinheiro do que aumentar a carteira de ações ali e ter cada vez mais patrimônio. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Inclusive, eu não sugiro que você faça a mesma coisa, apesar de ter muitos lados positivos em você poupar muito dinheiro todos os meses. E tudo isso começou quando eu tive um escritório de engenharia civil, que é a minha primeira formação, entre 2016 até 2018, mais ou menos. E essa mentalidade continuou até depois de 2018, quando eu virei assessor da XP Investimentos e entrei profissionalmente no mercado financeiro. E ao passo que eu me aperfeiçoava na minha profissão, eu comecei a ganhar cada vez mais dinheiro. E junto disso, os meus aportes mensais começaram a melhorar também. Nesse meio tempo, foram cerca de 6 anos até eu bater os meus primeiros 100 mil reais. Só que depois disso, os próximos 100 mil reais vieram em cerca de 1 ano e alguma coisa. E o ritmo disso tudo segue acelerando. Ou seja, comprovando essa tese de que a gente tá montando esse vídeo aqui. E é nessa reflexão que eu vejo 2 motivos muito claros que fazem qualquer patrimônio líquido de qualquer pessoa explodirem depois de 100 mil reais. O primeiro motivo são os juros compostos, coisa que a gente já fala aqui no canal sempre, de forma direta ou indireta. E só para deixar todo mundo na mesma página, o juro composto acontece quando o seu dinheiro trabalha para você, sem que você precise se esforçar a mais por isso. E acontece toda vez que o seu dinheiro rende um pouco a mais, e o próximo rendimento vai ser não somente sobre o dinheiro que você investiu, mas também rendimento sobre o próprio rendimento. Ou seja, investiu 10 mil reais e rendeu 10% no ano, próximo ano você vai ter 11 mil reais. Os próximos 10% que vier de rentabilidade vai ser em cima de 11 mil, ou seja, você ganhou 1.100 reais no segundo ano. Por isso que se chama juros compostos. O juro se compôs no tempo. E aí você pode pensar, Felipe, mas 1.100 reais de retorno no ano, financeiramente falando, não é nada. E isso é verdade, mas quando você começa a colocar o tempo nessa equação, você começa a entender a diferença que isso faz. Vamos fazer conta aqui na tela para ficar ainda mais fácil para você. Imagina lá que você está em busca dos seus primeiros 100 mil reais, você está começando no patrimônio inicial de R$0. Imagina agora também que você faz um aporte de 2 mil reais por mês a uma taxa de remuneração anual já acima da inflação de 6%, que é uma taxa de quem está já investindo bem. Você levaria quase 4 anos para bater os seus primeiros 100 mil. Inclusive, uma ferramenta de calculadora de independência financeira como essa aqui é bacana demais para você ficar fazendo os joguetes ali. Ah, se eu aportar 500 reais a mais, eu acelero X ano o meu período de viver de renda. Ah, se eu ficar 10 anos a mais investindo, eu tenho uma renda de 30 mil reais e não de 20. E como eu sei que a realidade de cada pessoa é diferente, eu vou deixar esse simulador de independência financeira aqui gratuitamente para você ter acesso. É só clicar nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. E aí, beleza. Então você levou quase 4 anos para chegar nos primeiros 100 mil. Agora, imagina que teu alvo agora seria chegar nos teus 200 mil reais com os mesmos aportes mensais, sendo que você já tem seus 100 mil reais investidos. O período que você ia levar não era mais quase 4 anos, mas na verdade praticamente 3 anos nesse momento. E esse período de tempo segue caindo de 100 em 100 mil reais, ao passo que você já tem dinheiro acumulado. Dos 200 mil até os 300 mil, você leva agora menos de 3 anos, 2,7 anos, não mais de 3. Ou seja, na prática, apesar de matematicamente falando, os teus primeiros 100 mil reais significarem 10% do teu primeiro milhão de reais, por exemplo, na prática mesmo, isso significa muito mais do que 10. Você pensa, o investidor que está saindo do zero e quer chegar lá nos seus primeiros 1 milhão de reais, ele vai levar ali 21
21,3 anos para chegar nisso. Agora, para quem partiu dos seus primeiros 100 mil reais, o tempo, na verdade, agora vai ser de 17 anos e meio. Se a gente fizer uma conta simples aqui, ó, de 21,3 anos, que era o primeiro período de tempo, e reduzir esses 17,5, que são o novo período de tempo após os 100 mil reais, a gente tá falando de uma diferença de 3,8 anos. E dividindo isso aqui por 21,3 anos, que era o período inicial, saindo do zero até chegar no teu primeiro milhão, você vai perceber que os primeiros 100 mil reais significam, na verdade, mais de 17% do teu acúmulo patrimonial até o primeiro milhão de reais. E não somente 10%, como diz a matemática. E é assim que o juro vai agindo sobre o juro na tua formação de patrimônio. Isso é verdade pro lado positivo, para você acumular mais capital. Agora, é verdade também pro lado negativo. Uma vez que quando você já tá com seus mais ou menos 1 milhão de reais, se a tua carteira cai 30% para baixo, a gente tá falando de 300 mil reais de queda, para você repor os 300 mil somente com aportes mensais, vai demorar muito mais também. Beleza, então a primeira razão do porquê que teu patrimônio líquido explode depois de 100 mil reais é o juro composto. Agora, a segunda razão, ela é ainda mais importante. Mas antes da gente passar para o segundo motivo, eu preciso fechar esse assunto de investimentos e te lembrar que se você tem 1 milhão de reais ou mais, ou se você está próximo de ter esse valor, você já percebeu com as contas aqui que investir melhor fica cada vez mais importante quanto maior fica o teu patrimônio. Porque é justamente nessa fase que os juros compostos são ferozes, tanto para cima quanto para baixo no teu patrimônio. Por isso que se você quiser contar com a minha ajuda e com o time do Clube do Valor diretamente para te ajudar a investir melhor, ou mais, se você quiser ganhar uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje, eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor. É uma reunião exclusiva onde a gente vai analisar o teu contexto individual para entender se você pode investir ainda melhor. No fim, a gente ainda te fornece um plano estratégico para que você tenha um rumo de como fazer esse investimento melhor ser aplicado na tua vida. Para você participar, é só preencher o teu nome e o teu telefone num formulário que eu vou deixar num link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, o motivo número 2 para você multiplicar o patrimônio depois de 100 mil é o que se chama de combinação de competências. E eu aprendi isso a primeira vez com o meu sócio aqui do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira. E isso me fez lembrar boa parte da minha história. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos de idade, eu era viciado em games online. E um dos principais que eu jogava era um jogo chamado Tibia. Quem tem aí seus 25, 30 mais vai se lembrar desse jogo. E aquele era um jogo basicamente de RPG online, onde você é um personagem dentro de um mundo e que precisa ir completando uma série de desafios, treinando aquele seu personagem para que ele fique cada vez mais forte. E é justamente com esse treino, com essa experiência que você vai subindo de nível no jogo. E o ponto é que quanto maior teu nível vai ficando, os desafios que você enfrentava vão ficando cada vez mais fáceis de vencer e você passa a enfrentar desafios cada vez mais difíceis. Agora, para você evoluir, para subir de nível, você tem que se mexer, tem que ralar, tem que treinar. E sinceramente, quando eu olho para a vida cotidiana da gente, principalmente o trabalho, eu vejo algo muito parecido. A gente sempre tem caminhos onde, se a gente ralar um pouco mais, a gente vai encontrar um caminho de evolução muito mais rápido. Só que nem sempre a gente tá consciente disso e muitas vezes a gente escolhe não fazer nada, ficar mais quieto, ficar parado, esperar o tempo passar. Isso é verdade na vida profissional e é verdade também na vida financeira de todo mundo. Comparando a vida como um jogo, eu quando saí da faculdade de engenharia, saí mais ou menos como estagiário, não sabia quase nada, só de teoria, pouca prática. Comecei a fazer pequenos projetos de engenharia, sabendo muito pouco e ganhando pouco também. Depois entrei no mercado financeiro de forma autônoma, comecei a estudar, fui fazer day trade, quebrei, perdi mais de 30 mil reais investindo em day trade. E aí comecei a ler sobre investimentos, já tinha uma noção de como ler balanço, já entendia como funcionava o mundo dos investimentos. Até que eu entrei na XP Investimentos por volta de 2018, já com um conhecimento adquirido, justamente por causa dos erros que eu obtive ali, tentando fazer day trade na vida. E foi também nessa época que eu comecei a estudar muito sobre oratória. Fiz uma série de cursos até me tornar monitor de oratória por um período de tempo. Até que, cerca de 5 anos depois, justamente o estudo de boa comunicação, de mercado financeiro e, claro, um pouco de sorte, me trouxeram até aqui no Clube do Valor, onde eu tô hoje. Onde eu cheguei há quase 3 anos e hoje me tornei um dos sócios do clube. Nesse meio do caminho foram várias competências desenvolvidas. Competência em marketing, aprender a como gravar, como me comunicar com vocês aqui na internet. Competência em oratória, que até hoje eu acredito que é uma das habilidades que mais muda a vida das pessoas. Competência em relacionamento, saber como lidar com o meu time, com as pessoas que estão aqui assistindo os vídeos que a gente produz. E isso foi fazendo a minha renda crescer bastante também. E aqui entra a famosa estratégia das competências combinadas, que consiste basicamente em 3 passos muito simples e claros. Primeiro, se tornar muito bom em uma habilidade que seja valiosa, e para ser muito bom, você não precisa ser o top 1% daquela habilidade no seu país, mas você precisa somente estar entre os 20% melhores, que aí não é tão difícil assim. Chegou nos primeiros 20% de uma habilidade, como a oratória, por exemplo, passa para o próximo passo. Você vai precisar fazer a mesma coisa com mais 2 habilidades que sejam relevantes para o teu mercado profissional. E no terceiro passo, você vai juntar essas 3 habilidades que você já ficou entre os 20% melhores, você desenvolveu elas um pouco ali e vai começar a combinar todas elas para que você realmente comece a ter resultados significativos. E eu vou te falar que não é nada impossível você ficar entre os 20% melhores de alguma coisa quando você é consistente, quando você trabalha e estuda para aquilo. É só
só esperar um tempo passar que você vai chegar lá. No final desse processo, quem consegue unir 3 habilidades valiosas, onde você é 20% melhor em cada uma delas, se torna uma pessoa extremamente valiosa em qualquer contexto. Inclusive, foi essa estratégia que a gente usou muito aqui no Clube do Valor, juntando uma boa estrutura comercial, com uma boa criação de conteúdo, com um bom serviço de wealth, o que ajudou a nos colocar nos principais nomes do Brasil em termos de consultoria e gestão financeira. Em outras palavras, com essa estratégia, você se torna único. E quando você é único, simplesmente não existe competição. Você passa a ter uma oferta única. E pela lei da oferta e demanda, quem tem uma oferta única acaba tendo mais demanda e um valor mais alto de salário, de criação de valor da empresa, resultado financeiro para que você acelere cada vez mais a tua construção patrimonial. Dito isso, eu te mostrei as 2 razões principais do porquê que teu patrimônio líquido explode depois dos 100 mil. E a segunda, sem dúvida nenhuma, faz muito mais diferença. Agora, se você quer ver um conteúdo ainda mais prático sobre investimentos e quer descobrir uma estratégia que pode chegar a triplicar os teus dividendos das tuas ações, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.